Acordo selado. O Flamengo fecha negócio surpresa. Reunião marcada no Mengão e Léo Ortiz na mira de gigantes. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 150 likes? Então curte, compartilha e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje, enfim, o Flamengo volta às suas atividades no Ninho do Urubu. O elenco que estava de folga já há alguns dias, depois da eliminação no Super Mundial de Clubes, agora volta às atividades. O treino acontece agora de manhã, às 9h30 da manhã, focado no próximo compromisso da temporada, que é diante do São Paulo, no sábado que vem, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Maracanã, às 4h30 da tarde, e a partir de hoje começa essa preparação não só para esse jogo, mas pensando no restante da temporada, nos compromissos do Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, muita coisa para o Flamengo disputar no ano. E uma curiosidade é que o Varela ontem se reapresentou antes do elenco. O time todo se reapresenta hoje, mas ontem o Varela teve no Ninho do Urubu, inclusive compartilhou nas suas redes sociais foto dele com a sua filha no Ninho do Urubu, ele que antecipou esse retorno. O Varela está muito perto de renovar o seu contrato com o Flamengo. A prioridade do Flamengo hoje é a renovação de contrato do Guilherme Varela. Inclusive, uma reunião já está marcada, porque representantes do jogador chegam ao Rio de Janeiro no próximo dia 17 para acertar os últimos ajustes e para estar presente no momento da assinatura de renovação de contrato. A informação, inclusive, do Vene Casagrande é que precisa acertar os últimos detalhes e também vai acompanhar essa assinatura da renovação contratual do jogador, mas já tudo certo. Os empresários chegam então no Brasil no dia 17. Estava previsto para acontecer essa renovação antes do Super Mundial, mas por uma questão de saúde não conseguiu, os empresários do jogador não conseguiram estar no Rio de Janeiro e por conta disso adiou um pouquinho esse acerto, mas agora muito perto de concretizar e a reunião inclusive já está marcada para esta renovação de contrato. Varela que escalou nas prioridades de renovação, vem fazendo grandes jogos, com a possível saída do Wesley também se fez ainda mais urgente a renovação do jogador, que estava com a reta final de contrato com o Flamengo. Então, a prioridade era a renovação do Varela e está muito perto de ser concretizada. Agora eu vou falar sobre a situação do Gerson, porque o Flamengo ontem emitiu um comunicado falando, né, sobre a rescisão de contrato do Gerson com a equipe, né, com o clube. Foi uma decisão, como disse o Flamengo, unilateral, partiu apenas do Gerson, o jogador tomou essa decisão e a rescisão de contrato então foi comunicado. O Flamengo fez uma nota que eu vou ler aqui para vocês a respeito dessa rescisão de contrato, que diz o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o contrato de trabalho do atleta Gerson foi encerrado nesta sexta-feira, 4 de julho, após pedido da demissão e rescisão unilateral apresentado pelo jogador, bem como o pagamento integral da multa rescisória prevista em contrato. O valor de 25 milhões de euros foi depositado pelo Zenit. O Flamengo agradece ao atleta pelo período que esteve à disposição da equipe, na qual conquistou diversos títulos, honrou o manto rubro-negro e tornou-se um ídolo de dedicação em campo. O clube deseja sucesso na sequência da sua carreira, foi o que falou o Flamengo após, então, a rescisão de contrato do Gerson, e ele agora já atleta do Zenit. E com a saída do Gerson, claro que o cofre ele fica cheio, porque foi feito o pagamento de forma integral da multa. 25 milhões de euros é uma grana e tanto. O Flamengo, que já tem um orçamento previsto para a contratação, recebe essa bolada à vista da saída do Gerson, também tem a premiação do Super Mundial de Clubes, e aí isso abre mais possibilidades para a contratação nesta janela de transferência. E a informação que a gente tem, ela é a seguinte: o Flamengo tem interesse no atacante Colídio, do River Plate. Essa informação foi trazida pelo GE e pode ser o próximo alvo do Flamengo para contratar nesta janela de transferências. Como eu falei, o Flamengo tá com dinheiro no bolso, o Flamengo tem cofre cheio para esta janela e precisa reforçar. Saiu o Gerson, tá aí para acontecer um empréstimo do Juninho, então pode ser mais um jogador que fique de fora, e o Flamengo precisa se movimentar no mercado. Não é por falta de dinheiro, porque dinheiro o Flamengo tem. Agora precisa se movimentar certo para conseguir elevar ainda mais o nível do elenco. E a respeito do Colídio,
O jogador, que tem 25 anos, tem contrato com o clube argentino até dezembro deste ano, mas conversa com a diretoria do River para renovar esse vínculo. Uma transferência para o Flamengo não é considerada simples, porque o jogador tem interesse de renovar com o River. Mas, claro, tudo pode acontecer, basta o Flamengo se movimentar da forma certa para convencer o jogador a vir jogar no Mengão. Quero saber de vocês se vocês acham que é uma boa contratação para o Flamengo. O atleta do River Plate, ele que tem se destacou no Super Mundial de Clubes, e eu quero saber se vocês acham que seria uma boa para o Mengão. Coloca aqui nos comentários a sua opinião, quero saber, lembrando que o seu comentário ele é muito importante para nós, eu sempre estou de olho no que vocês estão comentando, então deixa aqui a opinião de vocês a respeito de uma possível contratação do Colídio, do Facundo Colídio, atleta do River Plate, que está no radar do Flamengo para esta janela de transferências. E falando sobre acordo fechado, o Flamengo selou um acordo com a equipe do Famalicão de Portugal sobre o Vitor Hugo. Qual é o acordo? A parceria na divisão dos direitos econômicos do jogador. E cada uma, tanto o Flamengo quanto o Famalicão, ficará com 50% do atleta, que assinará contrato de 3 anos com a equipe portuguesa. O Flamengo topou fazer esse acordo nesse modelo de negócio porque não tinha proposta melhor pelo jogador, para negociar o jogador, e por entender que o Famalicão é um clube que normalmente ele mostra para o mercado e vende bem os jogadores, o Flamengo aceitou fazer esse acordo, selar esse acordo com a equipe portuguesa, porque eles vendem bem, e vendendo bem o Flamengo tem 50% dos direitos, então teria um lucro numa possível venda, numa venda posterior do jogador da base do Mengão. Acordo selado, Vitor Hugo vai acertar agora e vai assinar com o Famalicão. Nesse momento o Flamengo não recebe nada, mas fica com 50% dos direitos econômicos, que vai poder receber uma compensação boa financeira numa possível venda futura do jogador. Agora eu vou falar sobre uma contratação que está bem encaminhada no Flamengo, que é do técnico Bruno Pivetti. Ele chega para comandar a categoria sub-20 do Mengão e, por último, estava no Operário, na equipe profissional que ganhou o título do Campeonato Paranaense deste ano, e o técnico Bruno Pivetti, que já vem comandando equipes profissionais há 5 anos. Ele tem passagem pelo Vitória, CRB, Náutico, Chapecoense, e agora aceitou o desafio de comandar a categoria de base do Flamengo. O sub-20 do Flamengo, que está sem técnico desde que o Nuno Campos pediu demissão. Depois de poucos meses no cargo, ele não quis permanecer no Flamengo por motivos pessoais, pediu demissão e o Flamengo ficou sem um técnico para a categoria sub-20. Agora o Bruno Pivetti, de 41 anos, é quem deve assumir esta posição. O Flamengo, que daqui a pouco vai disputar o Mundial, o Intercontinental, contra a equipe do Barcelona, é o atual campeão da competição, busca o bicampeonato, também é o atual campeão da Libertadores e quer continuar progredindo nessa busca por títulos da categoria de base sub-20. E agora o Bruno Pivetti é quem deve assinar e comandar esse time do Flamengo. Tá por poucos detalhes aí essa assinatura. O técnico já aceitou o desafio e o Flamengo encaminhou esta contratação para a equipe sub-20. Pessoal, vou ficando por aqui. Hoje o Flamengo, como eu disse, volta a treinar no Ninho do Urubu, focado no próximo duelo do Campeonato Brasileiro, mas acima de tudo, no restante da temporada. O Super Mundial de Clubes acabou para o Flamengo, a equipe teve folga, mas a temporada ela é muito grande. Inclusive, o Palmeiras se despediu do Super Mundial, o Fluminense segue para disputar a semifinal da competição. Para o Flamengo, a competição acabou, mas tem muita temporada pela frente, tem muitos compromissos pela frente do Brasileiro, que é agora o próximo, mas também tem Libertadores, Copa do Brasil, muitos desafios, e hoje, agora daqui a pouquinho, às 9h30 da manhã, a equipe volta a treinar focado em se preparar para esses compromissos da temporada. E claro, você vai ficar por dentro de tudo aqui no BTB Esportes. A gente tá sempre acompanhando esse dia a dia do Flamengo. Eu particularmente estava com saudade já, não aguentava mais o Flamengo de folga. Foram 5 dias de folga e agora a gente está de olho para saber tudo que vai acontecer nesse primeiro treino após o retorno do Super Mundial de Clubes, já com as ausências do Gerson, que rescindiu o contrato, com a ausência do Eric Pulgar, que passou recentemente por uma cirurgia,
Enfim, estamos de olho no Flamengo para deixar vocês bem informados de tudo. Por isso eu te peço, curte esse vídeo, porque você dá um recado pro YouTube que esse conteúdo ele é relevante e aí ele entrega para mais pessoas. Também te peço, compartilhe com seus amigos. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Se você já foi inscrito, acione o sino das notificações para você ser notificado de tudo que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.